Olá, seja bem-vindo ao seu Ponto de Vista, a sua TV Câmara. Começa mais um programa, um lugar especial para os mais diversos assuntos e as mais variadas opiniões. Eu poderia dizer que esse seria um programa especial, mas não. Esse é um programa que vale a pena você acompanhar muito. Nós vamos estar falando hoje com a dona Vera Miller, ela que é vice-presidente do Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência. Vamos estar conversando também com Felipe Marconato. Perfeito, Felipe? Ele que é o idealizador do projeto Inclusão na Rua. Por que eu falei que é um programa que vale a pena acompanhar? Nós vamos estar falando aqui de pessoas com deficiência. Isso mesmo. Inclusão, participação, direitos. Vai ser um programa onde várias pessoas irão participar. Vale a pena você acompanhar. Sejam bem-vindos à TV Câmara, sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Olá. Dona Vera. Muito bom, né? A senhora é vice-presidente do Conselho Estadual. Isso, Conselho Estadual para assuntos da pessoa com deficiência, né? E o Felipe, que é a pessoa que desenvolveu esse Inclusão na Rua. Antes da gente começar a falar do conselho do projeto, nós aqui nos bastidores estávamos batendo papo e antigamente se usava o portador de deficiência. Isso, né? Essa forma de se dirigir ao deficiente não existe mais. Agora a nomenclatura é outra, né? Porque, antes de tudo, a gente é uma pessoa como qualquer outro, né? Que compõe toda a nossa vida. Agora, é pessoa com algum tipo de deficiência. Portador não, porque nós não portamos, não carregamos essa deficiência, não deixamos de lado. Agora eu vou deixar de lado minha deficiência, vou ser normal de novo. Vou portar lá depois hoje. eu, né? Não, nada especial também. Pessoa com deficiência. Então, você se refere a todos os tipos de deficiência. Isso não é só uma mudança na nomenclatura, isso é uma mudança de entendimento, Sim, de conscientização. correto, né? Isso é um avanço. Claro, nem diga, porque agora, faz pouco tempo, da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência para cá, 2008 para cá, né? É que se estabeleceu esta forma de se dirigir à pessoa com deficiência. Quanto tempo a senhora está no Conselho? No Conselho é o meu segundo mandato, né? A gente já teve alguns anos atrás e agora, de 2016 para cá, um segundo mandato, e ele está se prorrogando um pouco porque este ano é o ano de eleição para novos conselheiros estaduais. Então, vai ser uma metodologia diferente, tudo pela internet. Tudo pela Demorou internet, então? um pouquinho para se ajustar o que era preciso no edital. E ele foi dito pelo Diário Oficial, como é que a gente fala? Ele foi publicado, desculpe, que às vezes falta a palavra. Foi publicado agora dia 26, né? Quer dizer que é feito pela novinho internet. aí. Isso é uma forma de viabilizar que as pessoas participem mais? Mais. Porque o às vezes a estado mobilidade todo, né, dá mais prejudicando. oportunidade para que todo o estado de São Paulo possa se candidatar e também o eleitor que vai eleger os próximos candidatos. É uma inovação. Isso é uma maravilha, né? isso é um grande avanço, né? Dona Vera, o que levou a senhora a participar de ser conselheira, de colocar o seu nome à disposição e ocupar o Conselho Estadual? O movimento no Vale do Ribeira, de onde eu venho, Pariquera-Sul, tudo ali começou em 2004, tão recente, né? 2004. Então, todo esse trabalho com a pessoa, para a pessoa com deficiência, ele é moroso. É um trabalho de formiguinha. As leis existem, mas para colocá-las em prática, foi quando eu fui convidada na minha cidade a participar. É uma primeira associação de pessoas com deficiência que surgiu no Vale. Aí que eu fui conhecer meus direitos, eu não sabia dos meus direitos. Sempre trabalhei na educação, 30 anos, quando eu precisava de um degrau a mais. Professora, direção? Professora, depois fui para a direção, enfim. Né? Em épocas que não se falava em acessibilidade, pelo menos no Vale do Ribeira. Agora o Vale conhece, precisa colocar em prática. Né? Uma coisa é conhecer os direitos, e outra é exigir que o poder público cumpra, né? Cada um cumpra a sua parte, o poder público, o legislativo, o comerciante, o industrial,
vamos deixar tudo mais acessível, né? Para ser melhor para todo mundo. E hoje a senhora está aqui ao lado de um jovem que idealizou um projeto de inclusão na rua, o Felipe. Tá vendo? Como é que é Coisa boa. essa interação, né? De repente você vê um jovem Nós estávamos conversando um pouquinho ali do lado e ali já estava vendo um grande entendimento, né? Porque não é incluir uma parte da sociedade e excluir outra, como ele estava falando, né? Porque sempre é mais ou menos assim, eu incluo tal segmento e deixo outros de lado, né? Agora, para nós tem que ser com a gente presente. Nada sobre nós sem nós. Então, senão fica no achismo que tá bom. Não se discute algo sem a participação da parte mais interessada. Né? Como é que eu vou falar do indígena, por exemplo? Se você não foi na aldeia, eu não fui na aldeia, eu não conheço a aldeia. Não sabe a realidade dele. Se eu não vivo essa realidade, né? Que é verdade? Se eu não conheço esse dia a dia. Então, como é que eu vou saber das necessidades dessa pessoa se ela não está presente, se ela não participa da discussão? Então, voltando lá em 2004, e que depois, 2005, 2006, a gente começou a participar de um núcleo regional, que envolve Baixada Santista e Vale do Ribeira. Foi aí que o Vale começou a entrar, nas discussões, nos entendimentos. A Baixada já estava muito avançada e a gente aprende muito aqui. A senhora entrou para o Conselho Municipal, né? Primeiro foi uma associação. Desta associação surgiu o Conselho, o CONDEF, no município, né? E das duas, assim, que a gente se foi indo e foi conseguindo um lugar. A senhora continuava na sala de aula enquanto estava participando da associação? Não, eu já estava aposentada. Já estava aposentada. E aí mais tempo ainda para dedicar? 30 anos pela educação no Estado, né? E ali é o que eu falei, o que eu precisava dentro da escola, eu tinha que fazer. A senhora construiu acessibilidade dentro da escola? A senhora desenvolveu acessibilidade? A escola, em princípio, não é acessível. É inacessível, né? É inacessível. E você tem degraus, às vezes, que são, para nós, quase que intransponível. Eu usava um aparelho ortopédico. Eu não usava cadeira, usava aparelho. Então, se eu precisava cortar aquele degrau pela metade, eu tinha que ver um pedreiro, ou quando a escola estava passando por uma reforma, solicitar que fizesse um degrauzinho ali, naquela frente, para eu poder acionar a sala. Uma adaptação. Então a senhora ia mostrando, olha, isso aqui eu preciso que mexa isso aqui, isso aqui eu preciso que adeque ali. Então, mas eu olhando para mim, o que eu precisava para desenvolver, a minha posição de professor, interagir com a molecada ali, né? Mas não que eu soubesse que aquilo era um direito. A senhora não tinha consciência do direito da senhora. A senhora tinha consciência das suas necessidades. Só depois de 2004. Então está logo ali atrás. Quando a senhora adaptava alguma coisa para o seu uso, para a sua necessidade, isso também favorecia outras pessoas. Sim. Então quem usava a sala de aula no outro período tinha ali como acessar, né? Como eu usava um aparelho, o sanitário comum dava para eu usar. Né? Sim. Depois eu passei a participar da direção da escola, eu fiz pedagogia, então a gente vai tendo, me readaptei, saí da sala de aula, fiquei mais na parte de secretaria. Essa mudança, eu não digo nem mudança, mas essa evolução dentro da escola. A escola se adaptava? A escola entendia, abraçava? Ou a senhora percebia à época que era realmente uma das maiores dificuldades essa questão da não consciência? Eu não sei se eu posso chamar de preconceito. Vamos dizer, a direção da escola e os professores, a equipe escolar, eles sempre me entenderam, graças a Deus, né? Mas é assim, como fazer? É preciso fazer, mas como fazer? Por isso que eu tinha que dar a solução também. Hoje no Conselho Estadual, a senhora olha mais pelos próprios escolares? Como é que é? Hoje, não, as leis elas têm que ser atendidas, elas têm que fazer valer. Então, temos inúmeras escolas ainda sem acessibilidade, mas a grande maioria tem. A grande maioria já atentou para a lei, né? Já foram feitos TACs, né? Da Justiça com a Secretaria de Educação e as coisas estão andando. Pelo menos na minha região lá,
A maioria hoje está adaptada. Mas é né? uma situação que depende muito de uma ação do Mas Estado. é ou pode ser uma adaptada ação não totalmente. totalmente. Porque eu tô me vendo, então, rampa de acesso, banheiros acessíveis, entrada para salas de aula, todas. Não é só aqui a gente atuava. De repente eu mudo de sala, né? Andar de cima, então você ou Não é uma precisa sala de- específica, são todas as Não, salas. tem que pedir, é todas. É, porque né? geralmente as escolas têm três andares, né? Na É época que eu necessário. estudei, Instituto de Educação se chamava, o que hoje é escola estadual, né, de segundo grau, aquele negócio todo, não tinha nada. A única vantagem que me dava era subir a escadaria por onde os professores subiam, que tinha um corrimão. Só. Hoje a senhora Não tinha mais observa nada. que essa ação é de adaptação, ela parte do Estado, mas na verdade a cobrança tem que ser da base, a cobrança tem que ser da escola, da Ah. direção da escola. A direção que tem que exigir a adaptação da sua escola? Olha, isso tudo parte de associações, partiu e continua partindo de associações, de movimentos, de fóruns, né, com relação à pessoa com deficiência, dos conselhos que foram se constituindo a partir de 88, né? Na nova Constituição é que se falou de conselhos e organizar e fazer valer os vários conselhos municipais que deve ter. Então, a partir daí você começa a colocar para o prefeito as necessidades que o município tem. Eu insisto nessa questão da educação, até aproveitando o fato de a senhora ter sido professora e também fazer parte da direção, porque eu acredito que o conceito é dado na escola. A percepção ela é dada na escola. Os alunos, as crianças, são desenvolvidos neles os conceitos, a forma de observar o mundo, a forma de observar a sua volta. Exatamente. E começar a inclusão Né? na escola não é tão somente adaptação, é mudar a forma de se lidar com pensar. as pessoas. Então, é sensibilizar, né? Você tem que sensibilizar. E isso é um trabalho moroso. Esse é o trabalho de formiguinha, Mas que tem sabe? feito a Mas diferença tem, hoje, tem né? surtido efeito, né? E a educação é a porta É o pilar- aberta. é o pilar principal, né? Principal para que haja, então, todos esses valores de vida sendo compreendidos. Mas os professores também têm que ir em busca disso, né? É por isso que eu falo, a escola tem que ser o Tem. berço dessa Porque grande sempre o valorização. professor diz, olha, mas eu não estou preparado para receber tal aluno, para receber, né, tal pessoa com deficiência, mas tem que se preparar. Tem que se preparar. Tem que sair em busca também. E não esperar só que o Estado traga a capacitação para ele. A gente tem que ou a gente se capacita e vive neste planeta, neste mundo, então você Evoluir. fica à deriva, né? Ou evoluímos ou paramos no tempo. E não podemos Assim? parar, temos Não. que sempre evoluir. Nós estamos nesse bate-papo aqui com a dona Vera Miller e também com o Felipe, falando do Inclusão na Rua. A dona Vera participa do primeiro bloco conosco, né? E quero agradecer Obrigada, a sua participação, viu? Foi uma pela surpresa. eloquência. E da próxima traga a sanfona, né? Que eu sei que a senhora toca uma sanfona muito A gente bem. fala que mata a cobra e tem que mostrar Então, o instrumento, o pau né? que matou a cobra, né? Acho que aqui o o dom musical, não cortando aí, surgiu por volta de 5 anos, 6 anos. Então, dali para cá, você vem num treino quase que constante, é por isso que até hoje a gente tem um espaço musical também. Mas pratica muito sanfona, toca bastante? Tocamos sim, né? Shows, não? Às vezes você participa de alguma beiradinha, de algum... Olha a inclusão também na área musical, na área Sim, artística. musical, e a gente Isso moda faz da bem pra viola, alma, né? Então, no Vale acontece muito a moda da viola. É da viola, mas a sanfona entra. Acompanha, junto né? A também. sanfona, fala da viola, mas a Então, sanfona mas é a inclusão. A gente chegar, o pessoal vê que você está chegando, nossa, mas o que tem que ver a cadeira de roda? com, Né, com a sua musical, competência musical e que você toca a sanfona com as duas mãos, né, apoiada nas pernas, mas nada, então nada impede, né? Então, E é muito bom. Muito obrigada, Vou viu? voltar com a sanfona aqui. Nós estamos nesse bate-papo, ponto de vista. Vai um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos. O Felipe permanece e com uma outra formação. Logo, logo após o nosso intervalo.
volta no segundo bloco do Ponto de Vista, falando sobre inclusão, isso, direito da pessoa com deficiência. Falamos no primeiro bloco com a dona Vera e agora nós temos aqui a participação da Etel Scheid. Ela que vai falar sobre uma questão de empregabilidade, cotas, a participação da pessoa com deficiência dentro do mercado de trabalho. Sempre com a participação do Felipe, que ele é o idealizador do Inclusão na Rua, que é o bate-papo aqui hoje, Inclusão na Rua e também no Ponto de Vista. Etel, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada pela oportunidade de falar do nosso projeto, né? Que nós estamos desde janeiro com esse projeto na Baixada, com a anuidade de 2 cidades, Guarujá e Cubatão. Nós temos uma meta para cumprir aqui na Baixada, né? E em algumas aceitações de algumas empresas e aquela dificuldade com outras, do entendimento de que as pessoas com deficiência têm a capacidade, pode ser igual dentro de uma empresa ou até melhor. Percepção, muitas vezes, mais aguçada. Eu acho que o que falta muito é esse feeling de entendimento de algumas empresas, de alguns empresários, de entender que nós somos capazes, que nós somos iguais. Só existe uma limitação física. Fora isso, nós somos iguais. A gente fala dessa questão da inclusão dentro do mercado de trabalho, existem leis que Sim. determinam um percentual. Eu não Sim. gosto de utilizar a palavra cota, eu entendo que Sim. um percentual dentro das vagas para que se possa, se mantenha o direito da pessoa com deficiência de participar. As empresas respeitam isso? Muito pouco. Eu acho que hoje o que está respeitando é quando elas são notificadas do Ministério do Trabalho, então elas acabam entrando em meio de desespero ou procuram meios de procurar incluir a pessoa não incluindo, né? Só para cumprir essa cota, porque algumas multas são muito caras, então ela coloca o deficiente dentro daquela empresa, mas ele não é incluído. Ele é uma pessoa que só está lá para cumprir a cota. Então, e a gente não quer que isso aconteça. Hoje, o nosso projeto, ele é vinculado ao Ministério da Saúde. É um trabalho que nós queremos mudar a qualidade de vida dessas pessoas. Nós queremos incluir essa pessoa dentro do mercado de trabalho, mas com qualidade de vida. Nós procuramos empresas que tenham a motivação com que aquela pessoa entenda que ali ela vai ter uma profissão boa, uma saúde melhor, um reconhecimento familiar entre as pessoas. Então, a qualidade de vida que tem que mudar dessas pessoas. Sem contar do sentimento de realização, Sim. né? Crescimento profissional, né? Porque quando você trabalha, você se entende reconhecido, você melhora a sua vida, sua estima melhora. Então, assim, vai melhorando tudo, né? Felipe, quando a gente fala do trabalho, não é só o trabalho. Eu imagino a pessoa de sair de casa e até o trabalho. Sim. E dentro do ambiente de trabalho, as mudanças que acabam acontecendo, né? E essa conscientização que acaba acontecendo. Então, é certo dizer que quando a pessoa com deficiência, ela se dispõe a sair de casa e enfrentar a vida aqui fora e buscar o seu espaço, na verdade, ela está sendo um instrumento de transformação. Sim. Ela está determinada, né? A ter a sua vida mudada. Sim. Porque ela, a partir do momento que você sai de casa, a sua vida muda da porta da sua casa, porque você vai conhecer outras pessoas, ao seu redor ali. Você vai começar a entender o que é acessibilidade, mesmo porque você vai ter as dificuldades de chegar ao teu local de trabalho. Então, existe aquela motivação, não, eu vou conseguir. Então, todo dia, eu sei porque eu sou cadeirante há 8 anos, mas eu nasci com deficiência. E há 8 anos eu saio um pouco mais cedo de casa, porque eu sei da minha limitação de chegar ao trabalho. E se tiver um degrau, eu sei que tem que esperar mais um pouco. Então, assim, a gente vai se policiando nesse sentido,
E vai mudando, né, nosso pensamento, a nossa qualidade por esse motivo. O conhecimento no dia a dia, você vai almoçar com outras pessoas, você acaba fazendo amizades. Vamos fazer um happy hour depois do horário de serviço. Então, tudo muda na vida das pessoas. Quando eu falo na transformação, é que a partir do momento em que você sai de casa, você começa a transformar o mundo à sua volta. Do seu trajeto, o ônibus que você pega, a forma com que você chega na empresa, tudo isso é transformado com a sua presença. As pessoas começam a observar a necessidade e a adaptação que tem que ser realizada. Então, a verdadeira transformação é quando a pessoa com deficiência se dispõe a enfrentar esse mundo. Não vou ficar aqui, eu quero ir trabalhar, eu quero praticar um esporte, eu quero ser útil, eu quero ir à escola, eu quero ir jogar e fazer alguma coisa. Eu tenho que desenvolver. Então, a partir do momento que você dispõe, você acaba transformando. É isso a inclusão na rua? É isso. A inclusão na rua, na verdade, ele nasceu com o objetivo, participei do SASF, né, que é um centro assistencial. E nessas minhas visitas dentro das comunidades eu pude notar e perceber que as pessoas com deficiência estavam entregues à própria sorte. Sabe, as pessoas não saíam de casa justamente pela falta de acessibilidade, né, que tem no estado de São Paulo. Existe muitos lugares que precisam avançar muito com relação a isso, principalmente dentro das nossas comunidades, que são subidas bastante íngremes. Como é que um cadeirante sobe num lugar tão íngreme? E aí o que aconteceu? Eu passei a ter um olhar mais apurado com relação a isso. E o meu pensamento foi, o que eu posso fazer para que a vida dessas pessoas sejam mudadas? O que é possível fazer para que isso seja alterado? Essa questão do trabalho, o deficiente, pessoa com deficiência, ela tem essa ideia, ou então essa consciência em relação ao trabalho, que possa realmente buscar se incluir no mercado do trabalho, ou ela se sente excluída? Eu vejo que de uns anos para cá vem mudando muito o pensamento de algumas pessoas com deficiência por causa da inclusão nas escolas e isso vai mudando. Mas a maior dificuldade hoje que eu sinto não são com as pessoas, e sim com as empresas. Acho que falta um pouco ainda de entendimento entre as empresas. Mas as pessoas com deficiência, eu vejo que hoje elas estão procurando mais. Hoje nós temos uma classificação, a gente faz um trabalho de classificação com todas as pessoas com deficiência e a maioria são estudadas, são pessoas que procuraram se qualificar. E o que a gente não tem é oportunidade. A partir do momento quando você tem uma oportunidade, acho que você consegue mostrar o seu potencial. O que falta, eu acho que não só na Baixada, mas São Paulo, Brasil, é oportunidade para as pessoas com deficiência. Você faz parte do Conselho do Guarujá? Sim, eu sou presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência do Guarujá. E esse projeto é de um instituto de São Paulo, chama ITS. A gente iniciou agora em janeiro e a gente tem há 2 anos desse projeto para concluir Pronas PCD. E eu acho que para a gente seria gratificante a gente conseguir não só a meta, mas mais do que a meta. Superar essa meta, porque para a gente não é uma meta, eu acho que para a gente é algo gratificante você ver que as pessoas mudaram. Né? Você mudar a sua qualidade de vida por causa de um projeto. Essa consciência nasceu em você quando? Quando estava à frente do conselho, Não. por ter participado? Eu fiz parte de inclusão no trabalho em 89. 1989? Sim, meu primeiro emprego, eu tinha 14 anos e me colocaram assim, vamos ajudar a pessoa com deficiência. Na época nós não éramos chamados de pessoa com deficiência, mas com isso me fez entender que eu sou capaz, independente da minha condição física. Eu tenho mais para dar do que para tirar. Então, a partir do momento que você me dá a oportunidade, eu consigo te mostrar o meu trabalho. Então, as pessoas... eu também vejo dessa forma as pessoas com deficiência. Quando elas vão procurar a gente, eu não estou vendo ela como deficiente.
Eu estou vendo a qualidade, a qualificação dela, a qualidade de vida dela melhorada, o que ela quer de verdade. E isso, para mim, é mais importante. Como é que era o ambiente de trabalho? Hoje, Desde a época que você começou foi até... bem, no início foi bem difícil, não for para falar para ti foi fácil. Eu tive um patrão bem duro, mas hoje eu agradeço porque eu fiz parte de uma das empresas maiores do Guarujá, que chamava Guarujá Veículos, e eu passei por todos os setores da empresa. Ele falou assim, ele era, e ele falava assim, para você ser a melhor, você tem que começar de baixo, você não tem que começar de cima. Então você vai conhecer toda a minha empresa, de baixo até em cima. O meu último cargo foi ser secretária do presidente da empresa. Então, assim, eu tenho muito que agradecer ele, porque tudo que eu aprendi foi trabalhando. Tá? Eu reconheço todo o que ele entendeu, que eu não era só a Etel deficiente, eu era a Etel que podia dar algo para a empresa também. E ele enxergou dessa parte forma. da engrenagem da empresa. Sim. E os amigos e os lugares? Foi maravilhoso. Eu tive problemas só na escola. No trabalho eu nunca tive problema, graças a Deus. Eu não sei se é porque a minha imposição de voz, o jeito de falar, sempre não foi... Personalidade? Sim, pode ser. Porque eu nunca baixei a cabeça para ninguém. Então, assim, para mim foi mais fácil. Quando eu tinha algum problema, eu já levantava a voz e falava, não, quem manda sou eu. Então... Qual a forma de se lidar? Porque às vezes as pessoas não sabem como lidar. Eu acho que com naturalidade. Porque a pessoa com deficiência, ela é uma pessoa que só tem uma limitação. A deficiência, eu falo que a deficiência está no meio, não está em mim. Porque se o mundo fosse todo acessível, qual era a minha deficiência? Nenhuma. Então, a deficiência está no meio, não é em mim. Então, quem me impõe a deficiência é o meio, é a sociedade. Agir naturalmente. Sim, naturalmente. Entender. Não fingir que não está observando, pelo contrário. Você tem que entender, você tem que conviver. Sim. Existe a curiosidade das pessoas. Só que existe a curiosidade não para a pessoa com deficiência, existe a curiosidade para tudo. Como um todo, né? Sim. E eu, como deficiente, eu encaro isso também com naturalidade. O nosso programa é baseado na curiosidade daqueles que estão Sim. do outro lado, em conhecer, em saber. Sim. Realmente, a curiosidade move o mundo, né? Sim, mas a limitação que eu falo é nas pessoas, é no meio. É no meio. Estamos nesse bate-papo hoje aqui falando do projeto Inclusão na Rua. Falamos agora há pouco com a dona Vera e agora com a Etel. Etel, né? Etel. Etel Scheid, ela que trata dessa questão da empregabilidade, fazer valer os direitos. Posso deixar o telefone? Claro, claro. Eu queria deixar o telefone, quem quiser procurar a gente. Aqui em Cubatão é 33235013. Fica aqui na 9 de abril, nessa galeria 9 de abril. Se quem quiser procurar a gente vai estar lá de segunda a sexta, das 9 às 18. E em Guarujá é 3357-5013. Então vamos repetir de novo? Em Guarujá. Aqui em Cubatão, desculpa, é 33235013. E em Guarujá, 3326-5722. 3326-5722 em Guarujá. Guarujá. E Cubatão, 235013. 3361? Não, 53. Ou 3323. 3323. 5013. 5013. É que agora é uma... Desculpa, não que vai estar aparecendo o crédito Sim, aí na por sua favor. tele e vai estar tudo tranquilo. Por favor. Essa confusão não vai... Não, é que para lembrar de telefone é difícil. É difícil. É muito telefone. Vamos dar um rápido intervalo com essa descontração e falando de inclusão na rua. Ponto de Vista volta já. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Ponto de Vista, falando sobre inclusão na rua. Isso mesmo. Quem vai participar agora é o nosso amigo José Antônio Tauro. Ele que é presidente da Associação
cubatense dos direitos das pessoas com deficiência, ou melhor, dos portadores, não, das pessoas com deficiência. O Daulio, isso mesmo. Aqui com o Felipe, um nome extenso, que na verdade demonstra muito o trabalho da associação, que também faz parte e está trazendo Inclusão na Rua para Cubatão. Sim, o nome Associação Cubatense de Defesa dos Direitos das Pessoas Deficientes, né? Essa nomenclatura surgiu em 1983, exatamente dia 16 de setembro, quando foi fundada a associação. E agora juntamos aí a parceria com Felipe Marconato, Dr. Ronilson Silva, Fernando Schran, Jailson, essa equipe toda que está ali nos bastidores, para trazer o Inclusão na Rua para Cubatão. Me fala dessa parceria do Inclusão e da associação e esse momento que a cidade vive com as palestras que vocês estão realizando. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Fernando Schran em Juquiá e dali nasceu a nossa amizade, entramos sempre em contato e pelo Facebook eu acompanhei a primeira edição do Inclusão na Rua. Me despertou a curiosidade, entrei em contato com o Dr. Fernando, que me passou o contato do Felipe, e nós fizemos uma comunicação, já o trouxe aqui para apresentar para o prefeito, para os vereadores, para os secretários, como que funciona a inclusão, como que funciona o projeto da inclusão. Qual o que te mais chamou a atenção no projeto do Felipe? Assim, o nosso movimento, ele costuma muito bater mais sempre no governo. E o projeto Inclusão na Rua, ele visa chamar a atenção da sociedade, para a sociedade enxergar a pessoa com deficiência na rua. Coisa que a gente está ficando meio na invisibilidade aí. Então, o projeto ele trabalha na outra ponta, que seria a sociedade entender a pessoa com deficiência. Positivo. Incluir esta pessoa. Não é só o governo construir acessibilidade e dar opções. A sociedade também tem que trabalhar esta inclusão. É isso, não basta criar a vaga de deficiente para estacionar e a pessoa sem deficiência estacionar. Se cria rampa e o cara coloca um bicicletário, acessibilidade na calçada, o pessoal coloca a mesa de bar em cima do piso podotátil. Essa falta de respeito com a inclusão na rua vem chamar a atenção. Quando é que partiu essa inclusão? Você estava comentando aqui que foi observando enquanto assistente social, né? Isso, na realidade eu fiz um estágio. E o que acontece? Durante fiz 3 dias de estágio e no final de tudo eu levei um não. Mas um não que mudaria a minha vida. Na verdade não foi um não, foi um grande sim. Porque eu passei a olhar não só superficialmente, eu passei a literalmente observar as pessoas. E durante esse estágio eu pude ir em comunidades justamente por isso, para que eu pudesse ver a realidade que é tão igual à minha. Mas eu que não tenho limitação, como é que eu poderia fazer para mudar a vida dessas pessoas? E aí o que aconteceu? A minha mãe, eu deixei a minha mãe em casa para cuidar da minha mãe com deficiência. Como é isso? Então, eu tenho a minha mãe de sangue e tenho a minha mãe do coração. Eu deixei a minha mãe de sangue em casa para cuidar dessa minha mãe que tem paraplegia. Ela tem mobilidade, né? Ela é deficiente. E aí o que aconteceu? Para mim foi um estágio continuado, porque eu consegui extrair dela o melhor da essência dela. Eu participei de diversas atividades da pessoa com deficiência. E aí o que aconteceu? Um certo dia eu fui encontrar com o Fernando Schran, que é um dos embaixadores da inclusão, e fui até o apartamento dele. Nós começamos a descer e tinha muitas pessoas subindo. E aí eu conversando com ele, as pessoas passavam como se nós fôssemos invisíveis. E aí eu falei para ele, doutor, você percebeu como é que as pessoas passam por nós e nem nos notam? Ele falou, percebi. Falei, então, eu tenho um projeto que Deus me deu. Uma madrugada eu estava inspirado e eu senti muito de Deus. Ele falou para mim o seguinte, senti no meu coração, de falar, olha, pega caneta e papel que você vai escrever um projeto. Tem uma missão. E aí o que aconteceu? Eu comecei a conversar com o Dr. Fernando e eu falei para ele,
eu tenho um projeto chamado Inclusão na Rua. Ele falou, me apresente esse projeto. Eu fui apresentar para ele, ele falou, isso nos representa. E eu fiquei feliz quando eu tive essa receptividade, porque ele me deu todo o aparato para que as coisas acontecessem. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos chamar a primeira edição? E aí, nós conversando no decorrer dos dias, eu falei, bom, a primeira edição do projeto, já que as pessoas nos trataram como invisíveis, é esse o tema que nós vamos dar para essa primeira edição. E a primeira edição do projeto foi, o chamariz foi, por que nos tratam como invisíveis? E aí o que aconteceu? Para essa segunda edição, o Dáureo fez o contato com ele, fez o contato comigo, eu falei, bom, região litorânea, que tema que nós vamos dar para essa região? E a segunda edição do projeto que acontecerá aqui é Desbravando os Mares da Inclusão. Desbravando os Mares da Inclusão. Quando a gente fala na invisibilidade, as pessoas não observarem ou fazer de conta que não se existe. Não se busca um tratamento especial, se busca um tratamento igualitário. Igualitário. Exatamente isso. Porque é como nós costumamos sempre dizer nas nossas conversas, o preconceito não está na pessoa com deficiência. O preconceito está na pessoa que, ao invés de enxergar o ser humano, enxerga a deficiência dele. E o objetivo primário é fazer com que esse tema não seja só discutido superficialmente, por cima. Olha, existe uma lei, tá? Mas e o cumprimento dela? A acessibilidade se dá por aplicação de políticas públicas. Sim. E essa questão do direito e da inclusão se dá por conta da sociedade. E a sociedade precisa se conscientizar, ela precisa tomar isso para si. Porque eu não sou a verdade absoluta e ninguém nessa vida é a verdade absoluta. Então, nós, na verdade, muitas vezes montamos o nosso mundo. Mas por que o nosso mundo não pode ser inclusivo? Nós temos que incluir todas as pessoas, abraçar todos os povos. E o Inclusão na Rua ele vem justamente para isso, para desbravar essa visão que as pessoas têm de não incluir. Olha, você não vai fazer parte do meu rol. E por que não abraçar? Eu confesso que quando eu ouvi a primeira vez Inclusão na Rua, me despertou uma curiosidade em entender qual era a abrangência de como isso funcionava. Me despertou uma consciência, mas espera aí, incluir na rua? O que está acontecendo? Dáureo, qual a impressão que você teve ao ouvir Inclusão na Rua? Foi justamente essa. Ele causa uma certa curiosidade, né? Inclusão na rua, aí o pessoal tem me ligado muito, mas e se estiver chovendo? Como que vai ser o evento? Olha, posso te dar um palpite, já comunica aí a CMT e tal, aí a gente tem explicando, porque é igual o Felipe explicou, a inclusão de eu estar andando na avenida e não que abram alas para eu passar, mas que eu seja um daqueles que estão andando na avenida, que eu não seja um vírus ali que todo mundo sai fora. Você tem que ser o cara... Mais um. Se tem a acessibilidade, se há a forma para que com as pessoas com problemas de visão, que seja respeitado o piso, que seja respeitado as formas, que não se coloque as mesas em qualquer lugar, que o cara não invente um todo e coloque o pé direito no meio de uma calçada. Se respeite o famoso ir e vir, né? Todo mundo pode ir, todo mundo pode vir. Você sabe que uma amiga Você está pedindo favores. Uma amiga nossa, nós estávamos numa conversa, ela relatou para nós o seguinte, ela falou, olha, eu fui numa exposição, participar de uma palestra, e o que aconteceu? O local de acesso era no mezanino. E ela falou, mas como é que eu vou subir? E aí o pessoal, ela falou, não, eu não vou subir. E eu acho que ela tem uma sacada muito interessante e isso aguça ainda mais a minha vontade de fazer inclusão, de incluir muito mais pessoas, porque ela falou o seguinte, numa das nossas conversas, ela disse o seguinte, quando eu vou numa loja e eu não consigo entrar com a minha cadeira de roda para provar roupa, eu não estou fazendo inclusão. E aí o que acontece? Ela falou, não, as pessoas têm que adaptar os lugares, porque o lugar que serve para você, que serve para ele, tem que servir para mim também. Tem que ter um lugar de acesso a todos. E aí o que aconteceu? Ela falou que não ia subir. E aí o pessoal perguntou, olha, mas você quer que a gente leve você até lá? Ela falou, não.
tem que ver a minha. E eu preciso que vocês façam num lugar onde todas as pessoas têm acesso. E foi tão incrível que o palestrante pediu para que fosse mobilizado tudo que estava lá em cima, lá para baixo, e ficou até melhor. Ele pediu um super obrigado para ela depois, porque dinamicamente ficou muito melhor. Ela teve acesso e todas as pessoas teve acesso. Nós precisamos fazer isso. Na verdade, ela discutiu todo um conceito, porque ela poderia ter, não, me levem até lá, ou então ela teve uma visão de entendimento de que teria que mudar o todo, né? Exatamente. Não era o simples fato de acesso. E sim Você precisa pensar para todo mundo, não é pensar só para mim, Felipe Marconato. Eu tenho que pensar se vai ficar bom para você, se vai ficar bom para ele, se vai ficar bom para todos nós. A dona Vera, que esteve no primeiro bloco, comentou a respeito das discussões dos problemas, das situações, com a participação de quem realmente vivencia o problema. Porque muitas vezes eu posso ter uma visão de um problema focado para as minhas necessidades e não ter esta abrangência. Precisamos avançar nisso? Precisamos desenvolver mais essa consciência? Isso começa aonde? Aonde começa é a parte difícil, né? Mas assim, avançar precisa muito. Desde a escola, eu mesmo já discuti com vários protéticos, né, que eu faço uso de prótese, no momento não, mas eu questionava para o protético, falei, ó, não está legal aqui. Ele, pô, mas eu sei fazer. Eu falei, você sabe fazer e eu sei que uso. Eu sei aonde está me machucando, eu sei como que está fazendo, tal, tal. E aí, em cima disso, Márcio, vem a famosa frase da ONU, e tão sábia, nada sobre nós sem nós. Não pode ser pelo achismo. Eu posso responder por um cara amputado. Eu não sei a dificuldade da dona Vera, como você comentou, que ela é cadeirante. Eu já não uso cadeira de roda. Então, talvez não, com certeza, são opiniões diferentes. Aí é onde existe o achismo. E pelo achismo a gente vê a cidade desse jeito, que acharam que estava bom assim, acharam isso. Me preocupa muito quando eu falo dessa questão do conceito, quando a gente vê acessibilidade em determinados pontos. Então, no centro você vê rampas, você vê os pisos, você vê uma certa desenvolvimento da acessibilidade. Mas e o restante? Ninguém chega ao centro de helicóptero. Ninguém chega, é preciso ônibus adaptados, é preciso calçadas em condições, é preciso uma sociedade que observe, que entenda, que respeite. Falou, tem uma guia rebaixada, eu não vou estacionar um carro ali, impedir que um cadeirante possa ter acessibilidade. Tem um estacionamento, eu não posso estacionar desta forma. No banco, as pessoas ficam observando como é que entra. Pô, tem uma porta que pode ser aberta para que a pessoa tenha acesso. Isso tudo tem que ser construído, mas não só aqui no centro. Tem que ter a sensibilidade, né? A acessibilidade, ela anda atrelada com a sensibilidade. Se você tiver um pouco de sensibilidade... Tem que ter sensibilidade para ter acessibilidade. Sensibilidade. Eu sempre comento. Os próprios públicos estão se adaptando a isso. A Câmara vem se adaptando, alguns segmentos vêm se adaptando. A Câmara até que é bem acessível, mas é igual você falou. A Câmara é acessível, o entorno dela já não. Hoje mesmo eu falo explicando para a Etel como que ela vinha, eu pedi para ela atravessar a galeria. Lá na avenida é plano, aqui é degrau. Aqui é degrau, quer dizer, lá você entra e aqui. Não sai, entra e não sai. Não sai. Ela precisou fazer a volta, né? Ela precisou fazer a volta para poder acessar. Realmente, uma galeria tem acesso por um lado e por outro lado não tem acesso. Quer dizer, você tem essa dificuldade toda nessa condição. Falta sensibilidade. Senhores, estamos chegando ao finalzinho do programa, um bate-papo que passou rapidamente. Queria agradecer a participação de vocês, sucesso no Inclusão na Rua, muito obrigado. Que agora vem com essa proposta de discussão para a Baixada, agora bacana. Repete para a gente o tema do Inclusão na Rua. Desbravando os mares da inclusão. Desbravando os mares da inclusão. Dáulio, você que é presidente da associação, eu queria que você repetisse o nome. Associação Cubatense de Defesa dos Direitos das Pessoas Deficientes. Para as pessoas que tenham deficiência e que querem conhecer mais da associação, querem se interagir, ou até mesmo quem não tenha deficiência, que queira conhecer um pouco mais das necessidades. A nossa sede é uma sede própria aqui, na Rua José Vicente, 460, ao lado do camping ali, em frente ao cemitério, né? Nós estamos ali todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 17, e o telefone é 3361-6271. 3361-6271. Felipe, telefone para contato? 948468120.
013? Não, 11. 011 isso. 9. 4846-8120. Agradecendo a participação de vocês, agradecendo a sua audiência. Te fazer uma pergunta. E você, já trabalhou a inclusão na sua vida, no seu dia a dia? Será que estamos preparados para isso? Vale a pena mudar esse conceito e abrir os olhos para a sociedade. Desejando que você permaneça na nossa programação. Continue na sua TV Câmara. E lembre-se, o nosso conteúdo você tem também na internet, no nosso canal no YouTube, TV Câmara Cubatão, e também no Facebook. Continue na programação e até o próximo ponto de vista.